Hoje vamos falar sobre fidelização de clientes. Você está no programa 0800 PM, todo dia. 3, 2, 1. Hoje vamos falar sobre fidelização de clientes. Você está no programa 0800 PM, todas terças e quintas, uma aula sobre processos ou indicadores estratégicos para ajudar você, gestor, a melhorar o seu desempenho, o desempenho do seu negócio, o desempenho da sua área. Como eu disse, hoje o tema é fidelização de clientes. Quando nós falamos da área de clientes, existem 5 processos estratégicos. Primeiro, desenvolvimento de mercado com foco no cliente-alvo. Segundo, divulgação de produtos, incluindo riscos. Terceiro, relacionamento com clientes, incluindo acompanhamento das transações. Quarto, avaliação da satisfação e ou insatisfação do cliente. E o último, mas não menos importante, fidelização de cliente. E é o tema do nosso bate-papo de hoje. Bom, primeiro vamos para um resuminho, né? O que é gestão de clientes? Nada mais é do que um conjunto de ações que, para compreender, para você entender melhor quais são as necessidades do seu cliente, consumidor, transformar essas informações que você capta em ações que você possa estabelecer uma relação baseada na experiência como um todo, desde o momento do primeiro contato do cliente com a sua organização até aquele momento que ele não, por algum motivo, ele não vai mais utilizar seus produtos e serviços. E espero que ele não utilize, mas a percepção dele seja uma experiência muito boa, uma percepção boa sobre o seu produto ou serviço. Qual a importância da gestão do cliente, né? Aumentar as chances de conseguir mais vendas. É simples, é direto. Afinal, é muito mais fácil você convencer um cliente a fazer uma nova compra, você já tem o cliente lá, do que você captar um cliente novo. O custo disso, o trabalho, ele é muito maior. E a sua empresa passa a se destacar de uma forma diferenciada no mercado, porque você não perde clientes. O seu cliente, uma vez que ele entrou, ele continua consumindo os seus produtos, os seus serviços. Bom, nós falamos dos 5 processos estratégicos da área de gestão de clientes e vamos entrar em fidelização de cliente. E o que é esse bicho, né? Fidelização de cliente. Todas as organizações falam sobre isso, elas sabem que é importante, o que é, como fazer. Vamos lá. Fidelização do cliente nada mais é do que a disposição do comprador, do cliente, do consumidor, não importa o nome que você dá, de retornar repetidamente a uma empresa para consumir o seu produto ou o seu serviço, devido às experiências boas e marcantes que ele teve até aquele momento na sua organização. Bom, então já fizemos um breve resumo sobre esse briefingzinho, né, de gestão de clientes e fidelização. Vamos falar sobre 13 dicas, 13 insights que podem ajudar você a fidelizar os clientes na sua organização. Mas antes disso, existe um conjunto de atividades que você precisa se preocupar. Para você conseguir implementar e ter um resultado melhor com esses insights que a gente vai falar aqui. O primeiro deles você precisa ter uma visão completa do seu negócio, sem áreas cinzentas. Você precisa saber exatamente quais são os processos e indicadores da sua organização que são estratégicos ou que são operacionais, mas são muito importantes para o desempenho da sua organização. E monitorar esses indicadores com regularidade. Outra coisa que você precisa fazer é conseguir, de uma forma objetiva, avaliar os gaps de desempenhos e indicadores de todas as suas áreas. Aquelas áreas que são core business para você, que elas são importantes para o cliente, que elas agregam valor para o seu processo, para o seu produto, para os stakeholders mais importantes da sua organização. Você precisa saber quais são as principais dores dos seus clientes, dores ou aspirações nesse caso, porque o seu produto, o seu serviço, a solução que você oferece, ela tem que estar alinhada a essas dores. Uma equipe engajada, com alta satisfação dos seus clientes. E por último, mas não menos importante, tomar decisões assertivas que
proporcionam para você, para sua organização, para os tomadores de decisão, melhorar o desempenho do seu negócio regularmente. Então, cada ciclo, você tem que ter certeza que o seu negócio está prosperando. Ele está te trazendo resultados melhores do que o ciclo anterior. Bom, vamos falar das 3 dicas de como fidelizar clientes. A primeira delas, a básica, onde tudo começa. Você tem que entender as necessidades e expectativas dos seus clientes. Por qual motivo o cliente ele compraria o seu produto ou contrataria o seu serviço e não do concorrente? Quais são as dores e aspirações que o seu produto ou serviço ele está trazendo como solução para esse cliente? Então você precisa ter isso muito bem mapeado. E mais do que isso, você precisa estar refazendo, você precisa estar atualizando essa informação regularmente. Porque com o tempo, a percepção de dor do seu cliente, ela pode mudar. E com o tempo, a percepção que ele vai ter do seu produto como uma possível solução para essa dor também vai mudar. E você tem que estar fazendo essa atualização do que o cliente quer e da solução que você está trazendo para ele com o seu produto ou serviço. E ninguém melhor do que o cliente para te dizer isso. Você precisa, de alguma forma estruturada, estar perguntando, estar tendo essa informação, esse feedback regular do seu cliente. Quais são as dores e aspirações dele e como o seu produto está resolvendo essa dor e aspiração. Outra coisa importante, se você prometeu, cumpra. Não importa como, cumpra. Porque marca muito para o cliente você ter feito uma promessa e você não ter entregue, você não ter cumprido. A percepção com a sua organização, ela é muito afetada quando isso acontece. Se você vai cumprir, surpreenda seu cliente sempre que possível. Existem diversas formas para fazer isso, né? A gente vai falar de algumas aqui, mas tenha isso em mente. Se você pode, surpreenda o seu cliente. Muitas organizações hoje, e é extremamente comum, existem diversos softwares e metodologias estruturadas para você fazer isso, é você criar uma estratégia de omnichannel, que se baseia no uso o termo é single source of trust, né? Tradução é fonte única de verdades, mas é uma fonte única de informação, onde todos os seus colaboradores, não importa o canal que o seu cliente esteja sendo atendido, ele é uma base única e que há soluções para aquele case, para aquele caso, para aquele problema, para aquele contato que o cliente, aquele motivo que o cliente fez ele contactar a sua empresa, ela vai vir dessa base também. Então, faça uso dessa metodologia, dessa estratégia de omnichannel, sempre que possível. Segundo insight para você conseguir fidelizar com mais facilidade os seus clientes agregue valor ao seu produto ou serviço. E não existe mágica, milagre quando a gente fala nisso. Simplesmente você tem que fazer um link muito direto da necessidade e expectativa do seu cliente com a solução do seu produto ou serviço, aquilo que você está oferecendo para esse cliente. Ele tem que ver claramente que a necessidade e expectativa dele vai ser sanada, vai ser resolvida quando ele adquirir o seu produto, o seu serviço. Outra coisa importante conceda ou informe facilidades associadas ao seu produto ou serviço. Às vezes, uma facilidade para adquirir o produto ou serviço já é muito bem vista pelos seus clientes. Mostre os benefícios do produto e não somente as características. E a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho mais para frente, mas relacionamento é a chave do sucesso. Clientes que se relacionam de uma forma amigável, amistosa com a organização, eles tendem a ficar. Eles tendem a ser fidelizados com uma facilidade muito maior. Terceiro insight, surpreenda o cliente. E também, essa surpresa, muitas vezes, ela é muito fácil, ela não é
não é mágica, não é nada mirabolante. Um atendimento ágil e eficaz. Eu vou falar a minha experiência como consumidor. Eu não quero perder o meu tempo, que é extremamente precioso, numa fila de espera, seja ela no telefone, num e-mail, num atendimento presencial. Quanto mais ágil e eficaz você for, melhor melhor vai ser o feedback do cliente com relação à sua organização. Mais fácil ele voltar, porque ele sabe que ele não vai perder tempo e ele vai ter a solução que ele precisa. Trate o cliente de forma especial. E olha que bacana, às vezes você tratar o cliente de forma especial é muito simples. É você tratar ele pelo nome. É você tratar ele de uma forma formal ou informal, depende como ele gostaria de ser tratado. Então, busque forma simples, mas que o cliente se sinta especial ao ter esse relacionamento, ao ser contactado por você. Crie conexões emocionais. Quantas vezes você não comprou um produto ou um serviço porque você gostou muito do vendedor que te atendeu? Ou você gosta muito daquela organização? Provavelmente foi criada uma conexão emocional entre você e o vendedor, uma empatia muito grande. Então, pense e treine a sua equipe para que ela possa criar conexões emocionais sempre que possível. Antecipe-se e peça desculpas quando você errar. Os clientes, eles valorizam isso. Imagine, você pegou um erro seu que o cliente ainda não notou. Como ele vai ver a sua organização de uma forma muito diferenciada se você disser para ele, mesmo sem ele ter percebido, olha, nós erramos aqui, mas eu já estou corrigindo. Você está criando um valor para ele que é inestimável, confiança. E demonstra aos clientes ou ao cliente, né, uma relação de ganha e ganha. Não que ele está comprando apenas um produto e te entregando dinheiro, né? Nesse caso, mas ele está te entregando dinheiro e ele está ganhando algo que muito provavelmente é inestimável para ele. Vai agregar para ele, vai resolver um problema que ele tinha e ele estava tendo dificuldades para resolver. O que só o seu produto ou serviço pode fazer de uma forma muito mais satisfatória. Quarto insight referente à fidelização de clientes. Ofereça um atendimento de excelência. E todas as organizações falam, né? Não, nós temos que atender com excelência nosso cliente, excelência. A excelência ela é muito utilizada. Mas quais são os pilares de um atendimento com excelência? Pessoas e processos. As pessoas, elas têm que estar preparadas para atender o seu cliente com excelência. E quando eu falo com excelência, é de uma forma rápida, eficaz, que tanto a sua organização quanto o cliente eles fiquem satisfeitos com a solução. E para isso ela precisa de processos, o segundo pilar, que facilite ela entregar essa solução para o cliente de uma forma rápida e eficaz. Então, o cliente precisa entrar em contato com a organização de uma forma muito simples, direta. Quando a organização ela entender qual a necessidade desse cliente, ela tem que apresentar a solução da forma mais rápida e eficaz possível. E se você tiver processos bem estruturados, essa solução ela não vai ser só rápida agora, ou a maioria das soluções você vai conseguir entregar. Cada vez mais você vai melhorar o desempenho do seu setor de atendimento, dessa área de relacionamento com o seu cliente, e está entregando outras soluções de uma forma muito mais ágil, de uma forma muito mais eficaz. Então, tenha processos e pessoas como prioridade quando falar em atendimento de excelência e melhore esses processos regularmente. Uma outra coisa muito importante desse insight é você vai ter a oportunidade de captar quais são as outras necessidades e expectativas que você pode atender do seu cliente, que elas ainda não foram mapeadas. Então, nesse processo muito bem estruturado de atendimento
com excelência, você vai ter a oportunidade de mapear quais são outras necessidades dos seus clientes e analisar se você quer ou não atender, se você pode agregar valor ou não para o seu cliente e para o seu negócio. Quinto insight para fidelizar os clientes. Treine constantemente a equipe e meça resultados. E olha que interessante. Nos processos de consultoria, né, o atendimento que eu faço, as pessoas, às vezes, elas falam que elas não têm uma equipe qualificada, quando o que falta, na verdade, é o engajamento. E o inverso também acontece. As pessoas falam que a equipe não está engajada, quando, na verdade, falta qualificação. Então, uma pergunta bacana, e a gente até tem um vídeo no canal sobre isso, é o problema da sua organização, ele está sendo qualificação ou engajamento? Pode ser os dois, mas você precisa saber separar exatamente qual o problema é qualificação, qual o problema é engajamento, para você poder resolver. Você não dá o remédio errado e fazer um tratamento errado, que daí não vai resolver o problema. Então, a partir de agora, você vai se preocupar se a falta de resultados do seu negócio, da sua área, ela é qualificação ou engajamento. E vai tratar essa dor sua com o remédio correto. Nessa época louca de robotização, de atendimento automatizado, o sexto insight fala sobre experiência humanizada. Olha que bacana, o que é um atendimento humanizado? É um conjunto de práticas de relacionamento entre empresa e cliente que prioriza a assistência das demandas do cliente por meio de um contato. E daí olha que bacana, empático, gentil e personalizado. Nessa definição que eu trouxe para vocês, em nenhum momento o atendimento humanizado ele está relacionado a você ter uma pessoa de carne e osso fazendo atendimento. O atendimento humanizado ele é um atendimento em que existe empatia, existe gentileza e existe personalização. E você pode, lógico, sempre existem limites para aquilo que a gente quer fazer, mas você pode colocar tudo isso em um atendimento automatizado ou semi-automatizado. O que você precisa se preocupar? Você precisa ser cordial e próximo do seu cliente. Cordial, se é difícil ou não colocar isso num atendimento mais automatizado, robotizado, a gente pode discutir. Mas próximo, não. Você pode estar municiando o seu cliente de informações regularmente e não ter nenhuma pessoa física, né, um humano, fazendo isso. Você pode garantir a devida atenção. Então, as demandas do seu cliente elas estão sendo ouvidas e atendidas, e você não precisa ter um atendimento personalizado, um humano para fazer isso, né? Desculpa, eu usei personalizado, mas não era isso. Você pode priorizar demandas e não ter um humano fazendo isso. Quando o cliente ele entra no seu sistema, na sua área de relacionamento de alguma forma, e ele diz qual o problema dele, qual é a prioridade daquela demanda? Lógico que o cliente ele quer ser respondido, quer ter a solução o mais rápido possível. Mas existem prioridades, mesmo para o seu cliente. Então, por exemplo, se ele está tendo um problema que está afetando o negócio dele naquele momento, talvez ele queira que o resultado seja imediato. Por exemplo, uma falta de energia, em que a empresa para. Agora, o problema de cartão de crédito, um cancelamento de compra. Normalmente os clientes eles não têm problema, embora eles não gostem, mas eles não têm problema em aguardar um prazo de 10, 15, às vezes até 30 dias, o que eu acho demais, para ter o estorno daquele cancelamento. Então, assim, como você faz essa priorização das demandas do seu cliente? Faça isso, porque para o cliente, quando ele te pede a prioridade, existe priorização para ele também. E seria muito bacana se você tivesse alinhado com o seu cliente nesse caso.
escute o que o cliente tem a dizer. Não apresente a solução antes de ouvir exatamente o que o seu cliente quer ou está acontecendo com ele. Por quê? Porque você pode apresentar uma solução e ele pode comprar, mas não quer dizer que seja a melhor solução para o seu cliente. Ou, e aí você perdeu uma oportunidade, pode ser que você possa oferecer uma solução com um valor agregado maior para o seu cliente e um ticket maior para você, se você ouvir com atenção o que o seu cliente está dizendo para você. E daí você tem que respeitar as dificuldades enfrentadas pelo seu cliente, né? Porque muitas vezes o cliente ele chega numa área de atendimento e ele já chega estressado por um problema que ele está enfrentando. Então, respeitar essa dificuldade que ele está tendo, mesmo que ele esteja um pouco mais exaltado, não estou falando de falta de educação, mas um pouco mais exaltado, vai ajudar a você ter esse atendimento humanizado, em que você tem empatia, gentileza e personalização. E voltando, né, empatia é a chave do negócio, né? Vou reforçar isso. É muito bacana quando nós somos atendidos por alguém que nós reconhecemos que ele entende a nossa dor, aquele nosso momento, e isso facilita muito o negócio, facilita muito a relação humana entre cliente e empresa. Então, seja empático. 7º insight: trabalhe com transparência. Todo mundo quer transparência. Nos negócios, na família, nos relacionamentos, em qualquer lugar. E relação cliente-organização não é diferente. E como que você pode fazer para ter transparência nesse caso? Explicando o seu produto ou serviço da melhor forma possível, da mais completa. Não tente esconder nada do seu cliente, porque isso pode se virar contra você no futuro próximo. Escolha e qualifique bem quem representará o seu negócio, porque é o rosto que o cliente está vendo quando ele vai comprar o seu produto ou serviço. E essa impressão que ele tem daquelas organizações ou pessoas que representam a sua empresa é muito importante. Então, não basta ser ético, parecer ético, tem que ser ético. Não basta ser transparente, parecer transparente, tem que ser transparente. E você vai tomar os devidos cuidados para que isso aconteça. A opinião do seu cliente é sempre bem-vinda. Sempre bem-vinda. Por quê? Porque a sua oportunidade de melhorar o seu produto ou serviço com informações de quem compra o seu produto ou serviço. E você não pode perder essa oportunidade. Então, sempre em qualquer contato com o seu cliente, esteja disponível, abra um canal para que ele possa dar a opinião dele. Seja sobre o produto ou serviço, seja sobre o canal de relacionamento, ele tem que se sentir à vontade para dar a opinião dele, se expressar sobre o seu negócio. Essa opinião faz toda a diferença para você. 8º insight, e talvez esse seja, se não o mais complexo, é o mais longo de ser implementado. Você desenvolver uma cultura voltada ao cliente. Primeiro, o que é uma cultura voltada ao cliente? Nada mais é do que um conjunto de crenças, valores compartilhados pelos funcionários de uma empresa em relação ao tipo de relacionamento que eles possuem com o cliente. E quando eu falo os valores e crenças compartilhados pelos funcionários da empresa, a empresa tem essas mesmas crenças e valores. E como que você faz para criar uma cultura voltada para o cliente, para a satisfação do cliente? A empresa tem que praticar empatia com o cliente. Então, não é vender o produto, é vender uma solução que satisfaça o cliente. O atendimento ele tem que ser focado nas demandas do cliente, nas necessidades dele. Então, quando o cliente procurar a sua organização, as pessoas envolvidas elas têm que realmente querer resolver aquele problema do cliente de uma forma que seja a melhor possível para o cliente
e agregue valor para a organização. Você pode divulgar os dados sobre a experiência do cliente. A organização ela pode e precisa saber onde são, vamos chamar de gargalos, aqueles pontos da experiência do cliente que podem ser melhoradas, ou que, se forem melhoradas, vão trazer um resultado muito melhor para a sua organização. Então, divulgue os dados sobre a experiência do cliente para que as pessoas envolvidas no seu negócio elas tenham como apresentar soluções para você, CEO, diretor, gerente de área, de como resolver da melhor forma possível esses gargalos. E daí, com isso, você começa a otimizar a interação com o cliente. Otimizar nada mais é do que entregar mais com o mesmo custo ou entregar igual com um custo menor. Otimização da interação significa você precisar de menos recursos para manter ou melhorar o seu relacionamento com seus clientes. Mas para isso tudo, você precisa adotar métricas sobre resultados obtidos pela cultura voltada para o cliente, voltada para a satisfação do cliente. Como que você vai medir? Olha, isso é muito legal, né? As pessoas falam em cultura, cultura, cultura. Como que você vai medir esses resultados relativos à cultura voltada para o cliente? Veja bem, eu estou falando do seu processo em si, de atendimento, de serviço. O processo da cultura, ele está te trazendo. Você trabalhar valores e crenças, o quanto está melhorando o seu resultado. É possível. Outras organizações fazem isso, você pode também. E daí, uma vez que você mede, você implementa, você reforça essa cultura, você reforça esses traços positivos que você quer que permeie toda a sua organização. Nono insight sobre satisfação do cliente. Sempre peça feedbacks para o seu cliente, para o seu prospect, às vezes. O feedback do cliente ele é a forma mais eficiente de otimizar o seu negócio. E aumentar as suas vendas, aumentar a sua margem, aumentar o seu lucro. Por quê? Porque ele permite que você compreenda de uma forma muito mais ampla, muito melhor, qual é a percepção do seu cliente em relação aos seus produtos, serviços, a sua marca. E com isso você consegue identificar melhor quais são os requisitos do seu cliente e melhorar os requisitos para o sucesso da sua estratégia de negócio. E daí como que você faz para medir ou para pedir, né? Como pedir o feedback do meu cliente? Quando você fizer uma pesquisa por formulário ou o que seja, permita o anonimato. Pode ser que o cliente não queira se identificar. Por exemplo, se eu tivesse que me referir dar um feedback para uma organização onde eu falaria mal de um atendimento ou de um gestor específico, pode ser que eu não queira falar mal e ficar esbarrando com essa pessoa sempre que eu preciso de algo. Então, permita o anonimato, permita que o cliente não se identifique, mas ele possa, de alguma forma, expressar exatamente qual a opinião dele sobre determinados assuntos. Foque em pontos específicos. Não abra demais a sua pesquisa e permita que, sempre que possível, a resposta seja sim ou não, valores, para você poder compilar esses dados e fazer uma análise muito mais fácil desses inputs que você está recebendo. Você pode também fazer perguntas claras e abertas, mas saiba que você vai ter que analisar resposta por resposta dos seus clientes, porque uma vez que ela é aberta, o cliente pode escrever exatamente o que ele quiser e fica muito mais difícil você compilar os dados. Incentive e agradeça a participação dos seus clientes. Incentive. Você pode dar prêmios, bônus, descontos, o que você quiser para incentivar a participação do seu cliente. Mas se essa participação ela não for amigável, fácil, o cliente, mesmo você dando algo para ele, ele não vai te responder. Então, faça uma pesquisa que seja extremamente amigável para o cliente responder.
100 milhões de cadastros antes disso. Quanto mais simples e direta, melhor. 10º insight para você fidelizar os clientes com mais facilidade. Acompanhe o que o cliente diz sobre a sua marca. Qual a percepção do cliente sobre a sua marca? Entende como é importante você saber isso? É muito importante saber o que os seus clientes e até mesmo alguns prospects, né, aquelas pessoas que ainda não são seus clientes, elas acham da sua marca, da sua empresa, dos seus produtos e serviços. E como a sua marca quer ser reconhecida. Então, olha que bacana. Você se preocupa com como ela está sendo reconhecida e como ela quer ser reconhecida. Tá vendo que tem um gap aí entre o atual e como você quer? Existe um gap extremamente comum. E aí você vai trabalhar o branding. Branding diz respeito à gestão das estratégias que uma empresa traça com o propósito de fixar a marca no mercado, para os clientes, de como ela quer ser percebida, como ela quer ser lembrada. Então, branding, quando a gente fala de estratégias de branding, nada mais é do que isso. Eu traçar uma estratégia que o cliente me reconheça da maneira que eu quero ser reconhecido. E esse processo, né, que não é simples, mas é extremamente importante para a sua organização, ele sempre vai envolver ações que enfatizam 3 pilares: valores da sua organização, a identidade da sua organização e o posicionamento da sua organização. Quando eu falo organização, pode ser organização ou marca, tá? Então, valores, identidade e posicionamento. 11º insight de fidelização de clientes. Invista em programas de fidelidade. Então, um cliente comprou de você hoje, ele foi no seu restaurante, ele usou o seu cartão de crédito, ele consumiu o seu produto ou serviço. Por que ele vai voltar quando ele precisar e consumir exatamente o seu produto ou serviço se ele pode fazer isso do concorrente? Então, veja, existem programas de fidelidade que bonificam, dão algo ao cliente quanto mais ele usar o seu produto ou serviço. Por exemplo, você pode ir num restaurante, a cada 10 refeições você ganha uma. Você pode comprar passagens aéreas e vai acumulando milhas e troca por outra passagem. Você pode acumular benefícios no seu cartão e trocar por prêmios ou mesmo dinheiro, né? Pegar esse dinheiro ou fazer um pagamento de uma fatura do seu cartão. Então, os programas de fidelidade, eles fazem com que o cliente veja a vantagem em, na próxima compra, não comprar do seu concorrente, comprar de você. E se o seu negócio, o seu segmento, ele propicia isso, não perca essa oportunidade. Crie um programa de fidelidade onde o cliente veja a vantagem em continuar consumindo de você. 12º insight para fidelizar o cliente. Atente-se ao pós-venda. Quando nós falamos do pós-venda, existem algumas metodologias falam de 3 etapas, outros falam em 4 etapas. E por que isso a gente vai ver agora? Porque o último não é bem uma etapa que depende de você, é o resultado do que você fez nas outras 3. Mas vamos usar a metodologia das 4 etapas aqui. Adoção. A partir do momento em que o consumidor, o cliente, ele passa a utilizar o seu produto ou serviço. Então, a partir desse momento, você vai acompanhar esse consumo, essa utilização do seu produto ou serviço. Por quê? Porque você quer que esse cliente ele tenha a melhor experiência nesse momento. Você não pode perder essa oportunidade. Quando ele contratou o seu produto ou serviço, a partir daí, você quer que ele tenha uma ótima experiência. Por quê? Porque em seguida vem a etapa de retenção. Nessa etapa, você se preocupa em pegar um feedback do seu cliente e saber o nível de satisfação após o uso ou durante a utilização do seu produto ou serviço. E é fundamental essa etapa, porque nessa etapa você vai ver quais são as suas
oportunidades de melhoria, e ela é um insight muito importante para a terceira etapa, que é a expansão. Você vai investir em uma base de dados, relatórios, mas o âmago aqui é uma base de dados confiável sobre a interação com os seus clientes durante a utilização desses produtos. E você vai utilizar isso para gerar ideias de novos negócios. Você quer que na próxima compra você tenha a oportunidade de fazer um upgrade do produto ou serviço. Ele fala, você comprou esse, mas talvez esse produto aqui, que embora tenha um valor diferenciado, ele agregue muito mais valor para você. Ou você pode comprar esse produto e por que você não leva esses outros acessórios que vão te dar uma experiência ainda melhor? Então, as 3 etapas, elas são primordiais nessa fase de expansão, porque a sua oportunidade de agregar outros produtos e serviços ou um produto ou serviço de maior valor para o seu cliente. E se você fez essas 3 etapas muito bem, existe uma outra que o termo em inglês é advocacy, ou seja, imagine que o seu cliente ele esteja tão satisfeito que ele advoga a favor da sua marca. Ele fala bem da sua marca, ele recomenda a sua marca. Por quê? Porque você executou essas 3 etapas de pós-venda muito bem. Então, durante a adoção, você acompanhou a experiência do cliente, você teve a oportunidade de perguntar para esse cliente a satisfação dele, anotar gaps de desempenho que você podia melhorar. Numa próxima ou durante aquela experiência, você teve aquela etapa da expansão, onde você oferece um produto de maior valor ou produtos acessórios que vão dar uma experiência ainda melhor para esse cliente. Ele teve uma boa experiência com você até aquele momento, onde ele está utilizando ou utilizou o seu produto ou serviço. A partir daí, ele vai voltar a utilizar e ele vai te recomendar para outras pessoas, outras empresas. Ele advoga a favor da sua marca, a favor da sua organização. 13º insight a respeito de fidelização de clientes. Você precisa de indicadores chaves para acompanhar e reter o seu cliente, para que ele não vá para o seu concorrente, ele tenha uma boa experiência e ele continue dentro da sua organização. E quais são esses indicadores que vão te dar essa visão? Estou te trazendo alguns aqui apenas, tá? Ticket médio. Qual é o ticket médio dos seus clientes, do seu negócio, do seu segmento, de alguns produtos ou serviços? Satisfação do cliente. Você quer saber o quanto ele está satisfeito e quais são os possíveis gaps onde você pode trabalhar. Lucratividade. O NPS, né, o Net Promoter Score, que é uma forma de medir a satisfação do seu cliente. Taxas de compras repetidas, o quanto é comum o espaço de tempo em que o cliente volta a adquirir um produto ou serviço seu. Customer Lifetime Value, qual é o tempo que um cliente fica dentro da sua organização consumindo seus produtos ou serviços. O churn, né, é aquela taxa de clientes que você perde a cada ciclo e você vai querer trabalhar isso. E o custo de aquisição de cliente. Quanto você gasta antes de um cliente virar o seu cliente e comprar um produto ou serviço seu. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula sobre fidelização de clientes. Um grande abraço, até mais.